Fala aí, galera do canal, beleza? Tô aqui descansando um pouquinho e eu prometi aí ao Giovanni que eu estaria respondendo a pergunta dele, gravando o vídeo em resposta à pergunta dele, e vou aproveitar, vou responder do Nilson também, que me fez uma pergunta, acho muito interessante a pergunta dele. Eu vou estar respondendo essas duas perguntas aí, do Nilson e do Giovanni. Vou responder primeiro a do Giovanni aqui, foi primeiro, então vou responder a dele primeiro. Giovanni pergunta o seguinte, né? Paulo, tem um restaurante, mais ou menos, tenho 15 funcionários, estou muito cansado, trabalho com restaurante, e 100 mil reais num ponto legal, vou vender bem? Então vamos lá, Giovanni. É muito difícil para mim eu chegar para você e falar, não, você vai arrebentar. É difícil falar isso, né? Eu não sei como é que é o seu ponto, acredito que realmente, né, você já deve ter uma visão um pouco mais ampliada, né, em relação a negócio, a comércio, apesar de serem dois nichos completamente diferentes, distintos um do outro, né? De repente você pode ter um bom movimento no restaurante, mas de repente numa loja de variedade pode não ser, ou vice-versa, vender muito na loja de variedade e não servir para o restaurante. Então depende muito do local. Eu não sei se é no mesmo lugar que você vai abrir, eu acho que não, né? Mas que você está querendo vender seu restaurante, então provavelmente você vai abrir em outro lugar, né? Então você realmente tem que procurar um ponto bom, e o ponto bom que eu sempre aconselho todo mundo é abrir num local onde passa gente a pé, tá? Não que fique passando carro, mas que passe gente a pé. Aí você tá num ponto bom. E 100 mil reais é um bom capital, cara. Você consegue sim abrir uma loja boa. Agora, você precisa, com 100 mil reais, ter a malandragem de chamar as empresas para negociar. Principalmente fábrica. Fábrica você consegue negociar preços. Distribuidor nem tanto, porque a margem de distribuidor, né, eu estou falando porque eu vivo isso. A margem de distribuidor ela é muito baixa, é muito estreita. Então é difícil você dar desconto, né, para a pessoa, fazer um preço melhor. Você consegue chegar num volume, você consegue chegar num desconto, mas a fábrica já consegue fazer um desconto maior para você, entendeu? Tem fábrica que chega aí e te dá 50% de desconto, que daria 10, 5, 8% para uma pessoa que vai comprar 3 mil reais, pedido mínimo, né? Então, você com capital, você consegue negociar com fábrica. Então, você precisa fazer esses 100 mil virar 150, pelo menos, né? Quando eu digo isso, você conseguir negociar. Então, você tem que ter aí a manha de fazer uma boa compra para fazer esses 100 mil prosperar, entendeu? E fazer uma ótima compra aí, fazer esses 100 mil no varejo virar quase 200, entendeu? Então, e outra coisa que eu te digo é o seguinte, você pode estranhar muito, tá, Giovanni? Porque você tem aí um restaurante, 15 funcionários, você não deve ter um restaurante com pouco faturamento, seu faturamento deve ser legal. Então, você trocar de ramo, né, você precisa ter essa consciência, porque eu acredito que você com esse capital aqui você não consiga ser melhor do que o restaurante. E pelo que eu entendi da sua mensagem, você está ciente disso. Se você está ciente disso, beleza, tá certo? E realmente procura um ponto bom para você investir bem o seu capital. E você está falando de mercadoria, né? Porque deve ser a parte gôndolas, né? Prateleiras, balcões, computador, isso tudo, certo? Espero ter respondido e ajudado você. Agora o Nilson fez uma pergunta também interessante, que eu acho importante a gente comentar sobre isso. Ele pediu para falar sobre a questão do contrato do aluguel, né? O que fazer para o dono do ponto não surpreender a gente, né? E aumentar o valor do aluguel e até mesmo pedir o ponto de volta, né? O que fazer para amarrar, né, melhor e para a gente ficar mais tranquilo, né, quanto ao ponto, ao local em si, né, para o dono, porque tem dono que faz isso mesmo. Tem dono que é extremamente gente boa, onde eu tinha minha loja lá, a dona da loja era maravilhosa, nunca me trouxe problema, eu também nunca levei problema para ela. E quando eu vendi a loja, eles ficaram até muito tristes, porque eu andei muito correto com eles e eles também andaram muito corretos comigo. Então, para você ter ideia, eu fiquei 3 anos sem reajuste no aluguel, entendeu? Então, assim, eles foram muito gente boa comigo, mas não é todo dono que tem essa visão, né? E existe sim esse tipo de coisa.
Principalmente se você começar a crescer. Quando você monta a loja, você tem uma loja grande, você está lá com a metade só da loja de mercadoria, daqui a pouco passam uns meses e aí você começa abarrotando um movimentinho legal, o dono da loja cresce o olho e fala, agora a partir de agora eu vou aumentar seu aluguel. E aí às vezes aumenta até 50% de aluguel. Entendeu? É a maior sacanagem que os caras fazem. Mas como que você vai se amarrar e se proteger disso? Não tem como. Infelizmente não tem como. O que você pode conseguir fazer, Nilson, é prorrogar esse acontecido, tá? Eu digo, é isso que eu falo, eu já deixei de pegar ponto bom por causa do dono do ponto. Porque logo de cara eu percebi que o cara era uma mala, que o cara era uma íngua, que o cara ia atormentar minha vida, eu ia montar minha loja ali, ia ter problema com ele, eu ia ter que sair dali, desmontar a loja todinho, e quem desmonta a loja para montar em outro lugar sabe o transtorno que é. Então eu não aluguei. Então tem caso que ainda que o aluguel seja um ponto bom, um aluguel com preço legal, mas você tem que ter esse tino, essa sensibilidade em saber quem é o dono do ponto, para você sentir se vai ter problema ou não. Se tiver problema, sai fora, tá? E a única forma de você amenizar isso e prorrogar isso, prorrogando. Como? Aumentando o tempo de contrato. Né? Não aceita fazer contrato de 1 ano. Só que isso pesa para os dois lados. Você também dentro de 1 ano, poxa, vou fazer o contrato de 3, 5 anos, porque o certo é fazer contrato de 5 anos, pelo menos. Você tem tempo de você ganhar um dinheiro. Se ele te tirar dali, você já levantou um capital, você já fez uma reserva e você consegue mudar de ponto e uma loja maior, enfim. Agora, existe um outro lado também, que se você fizer de 5 anos, e se você com 1 ano passar aperto, ficar sufocado e fechando a loja, você vai ter que pagar a multa. Então, de qualquer jeito, você está sujeito a sofrer de um lado ou de outro. Entendeu? Agora, e o conselho que eu dou, se eu pudesse dar um conselho, eu daria para você fazer um contrato de 3 anos, pelo menos. Né? É um tempo para você ficar ali e é um tempo também que você não dura tanto tempo. Né? Você não vai poder te tirar com 1 ano, mas também você não vai te tirar com menos de 3 anos. Certo? E enquanto ao subir o aluguel, isso não tem jeito. Cara, isso não tem jeito. Se ele falar assim, você está pagando, hoje está pagando R$1.000 de aluguel, venceu o contrato, vai renovar o contrato. Sim, não, vamos renovar o contrato. Mas agora o aluguel é R$2.000. Aí você só tem uma alternativa, ou paga os R$2.000 ou devolve o ponto. Isso não tem o que fazer. Infelizmente, tá? Não existe contrato nenhum que vai te amarrar ali, a não ser que você estenda esse contrato, entendeu? Só isso, não tem... Então você tem que pesar o que vale mais a pena. Correr o risco de você ficar com um contrato longo e quiser sair e ter que pagar uma multa violenta, beleza. Eu acho que não é tão violenta assim, mas de repente compensa até mais. Se eu só tivesse essas duas alternativas, eu optaria em fazer um contrato mais longo. Eu optaria. E eu prefiro pagar a multa do que começar a arrebentar de vender, começar a crescer a loja e o cara crescer o olho e querer aumentar meu aluguel. Eu correria esse risco de fazer um contrato maior. Tá bom? Então, isso foi essas duas perguntas que me fizeram isso. Espero ter ajudado e, por consequência, eu tenho certeza que vai ajudar mais gente aí que tem certas dúvidas em relação a isso. Tá bom? Deus abençoe sua vida. Se inscreva no canal, compartilhe o vídeo e deixa o seu like, que é muito importante. É coisa à toa. Você só faz assim no like, assim, ó, puf, pronto, deu like. Me ajudou e não custou nada para você. Tá bom? Um abraço, valeu.